Mas não. Aí, pessoal, eu tô aqui sozinho. Dona Lia me abandonou. É, pessoal. Vamos fixar aqui. Opa. Não. Cadê meu comentário? Ih, gente, sumiu. Tá aqui. Não, não é para desativar. Gente do céu, esse negócio aqui é complicado. A gente vai aprendendo. Não. Bases instáveis. Publicar. Agora eu coloco aqui, né? Bases instáveis, eu clico aqui, fixar comentário. Oi, João, tudo bem, João? É surpresa, né? Pessoal, boa noite, boa noite. Acabei de chegar lá da Academia Megafit, onde nós estamos iniciando um trabalho de consultoria científica. Olha que legal você ser convidado, né, para trabalhar como um consultor científico. Isso é muito interessante, né? Porque as academias estão devagarinho mudando a sua forma de pensar, entendendo a necessidade de ter fundamentos científicos, de ter consultores, né? Não só na área de marketing, que é muito interessante, muito importante, mas também em termos aí o que nós... Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Tá vendo? Eu só estou tirando a câmera aqui, pessoal. Tá? Olha, Naira, deixa eu puxar um pouco mais para cá, a gente vai se ajeitando, né? Olha o Marcos, olha quando a turma chegando aí. Tá, eu estou direto do YouTube, no Instagram, e estava comentando com vocês, né, que nós estamos iniciando um trabalho muito legal numa academia, na Megafit, Clube Megafit, uma academia com 3.200 alunos. Viu, Joyce? Olha a Joyce. Viu, professor Rodrigo? Não se esqueça, coloca lá o seu nome, a cidade onde vocês estão, e não esqueça de printar essa tela. Porque o nosso bate-papo hoje, viu, Daiane? Olha, os nossos fregueses, né? Nós vamos falar sobre bases instáveis. Então, se prepare para as suas perguntas, porque hoje nós queremos responder muitas perguntas, mas é um assunto polêmico. É um assunto que dá motivo de muita discussão. Boto o meu aluno para fazer stiff em cima do Bossu e a turma lá em cima do futebol fazendo gato cruzado, hein? Será que eles vão trabalhar no Cirque du Soleil? Ah, nossa, é muito interessante, é muito interessante. É sobre esse assunto que eu gostaria de conversar com vocês. Vou fazer uma apresentação. Boa noite, Bia Fai. Oi, Bia, tudo bem? Olha, é a Bia, uma alegria muito grande conhecer pessoalmente a professora Bia. Ela siga essa professora Bia, fantástica, fala sobre treinamento para mulheres, sobre diástase, uma excelente profissional. Hoje eu vi as fotos da sua filhinha lá, hein? Menina danada, não quer casar, hein? A filha da Bia, olha só, 3 aninhos, uma coisa fantástica. Dr. Márcio Schertzman, né? E aí, olha, é muito legal, a gente vai criando uma grande família, um indica o outro, segue esse, e a gente tem que, Bia, se cuida que sua menina é fantástica, né, loirinha, linda de morrer, linda, uma maravilha, tá? Então a gente vai conhecendo as pessoas, né, e aí nós vamos conversando, olha lá, se cadastre no meu grupo no Telegram. Nós temos a metodologia multifuncional.com.br, é nosso jabazinho assim, né, para vocês entenderem um pouquinho da nossa pegada. E olha, essa live aqui foi em função do vídeo que eu coloquei ontem no Instagram. Vocês já viram? Quem já viu? Coloque aí, eu assisti. Quem já viu o vídeo que eu coloquei no YouTube, no Instagram, sobre ativação? Esse exercício pega mais? Professor, eu não estou sentindo que o exercício não está pegando. Como é que pega mais, como é que pega menos, né? E a base instável ajuda a pegar mais, ajuda a pegar menos. Quando é que eu uso a base instável? Então são algumas questões muito interessantes. E eu estava vendo hoje, né, na academia que eu estou indo, tinha lá as famosas aulas de abdominal. E claro que é uma aula que tem uma pegada muito grande,
As pessoas querem muito, existe o mito da barriga, né, Bia? A pessoa quer fazer o crunch, quer fazer o abdominal, ajuda legal na diástase, né? Muitas pessoas que não têm consciência corporal, não sabem ativar a respiração, não sabem ativar a transverso do abdômen, não sabe utilizar a fáscia tórico-lombar como estabilizador e fica lá fazendo os inúmeros crunches, né? E crunch para cá e crunch para lá, enfim, ainda faz parte, né? Faz parte dessa pegada ainda o crunch. Não, gente, não é proibido fazer o crunch ou syrup. O crunch não é menomale, né? Olha lá o Alisson, meu fiel seguidor. Olha o Rodrigo Personal. Então nós temos aí grandes amigos. Mas então a questão do crunch, do syrup, do abdominal canivete, são questões assim que muito discutidas pelo estresse mecânico que você provoca na região lombar, a falta de controle, tá ok? O trabalho de potência para a core na posição deitado, que você faz movimentos bruscos, dinâmicos, enfim. É proibido? Eu diria que não é proibido. Eu não uso. Se é proibido ou não, viu, Lud Life, viu? Sim, mas isso daí é uma outra história. Eu não estou aqui para dizer que isso é proibido, que não é. Olha ali de Honório. Oi, Uli, tudo bem? Tá, não estou aqui para ser o caçador de bruxas. Estou aqui para transmitir para vocês fundamentos fisiológicos, fundamentos cinesiológicos, fundamentos biomecânicos, e a minha pegada é sempre que eu tenho dito para vocês, a minha pegada é pedagógica. O que é pedagogia? É a arte de ensinar. Tá ok, Sandro? Então essa é a pedagogia, a arte de ensinar. Então vocês e eu, nós somos pedagogos do movimento. Por quê? Nós ensinamos o movimento com diferentes objetivos. Tá? Então, isso, eu estou transmitindo aqui para vocês a minha experiência de muitos 53 anos, mas a formação acadêmica, toda essa historinha que eu tenho comentado com vocês, viu, Joyce, viu, Lucas, a turma aqui do Instagram, do YouTube. Bom, então vamos lá. Base instável. Tá, eu tenho um e-book, escrevi um e-book, em breve vou fazer aí alguma coisa mais fundamentada, onde a gente fala sobre um aspecto muito importante vocês entenderem, né, é a questão de... Isso, eu falei que o Pilates era um doido e todo mundo ficou louco, viu, Silma? Eu falei, a gente às vezes brinca, né, no bom sentido. Você chamou o Pilates? Eu chamo o Pilates, era um louco, era um doido, um cara fora da curva. O que o Pilates falou há 100 anos atrás tem modo, por isso que ele é um doido. Sabe, os gênios são todos doidos, não adianta, é doido porque foi fora da curva, né? Então, você cara doido, cara louco, né? O Senna era um doido, andar 300 por hora em cima de um carro, né? O Einstein era um doido, né? Então o Pilates era um doido, sim, um doido, maluco, fantástico, fantástico. Uma pessoa com uma cabeça, né, incrível, né, muito fora da época, né? E ele foi um dos primeiros, né? Foi o primeiro a falar sobre a importância do corpo. Por isso que, quando eu falei isso, né, que o Pilates era um doido, os caras do Pilates, eu tenho formação em Pilates, viu, Cima? Então foi um elogio, não foi uma crítica dizendo que ele era doido. Doido era o Lula, né? Isso é doido, doido de pedra, baba. Pilates era um doido, né, nesse sentido não pejorativo, sentido elogioso, né? Então nós precisamos de gente doida na nossa área, né? Os caras que mudam, que transformam, que transcendem, né? Pessoal, base instável funciona? Funciona? Para que usa? Vocês sabem que o treinamento multifuncional, o treinamento funcional, né, Campos de Jordão, que legal que você entendeu, porque às vezes você sabe, viu, assim, os caras, pô, professor Mauro chamou o Pilates, isso, né, que quiseram me crucificar, né, e eu admiro, né. Então essa é uma coisa muito interessante. Então vamos entender o seguinte: instabilidade. Quando você usa uma base instável, é para você provocar a instabilidade, ok? Provocar a instabilidade. E quando que eu provoco a instabilidade, o que acontece? Eu preciso entender estabilidade primeiro. Então, o que é a estabilidade? A estabilidade tem a ver com equilíbrio. São duas coisas muito juntinhas, tá? Quando é que você está em equilíbrio? Quando as forças que agem sobre o seu corpo, que atuam no centro de massa, colocam você numa posição em equilíbrio, ou numa posição de estabilidade, que pode ser estático ou dinâmico.
Por isso nós temos o primeiro, é o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Quando é que é o equilíbrio estático? Quando o seu centro de massa está projetado sobre o seu centro, sobre a base de suporte. Tá ok? Então, quando você ajusta o seu centro, você está em equilíbrio. Tá ok? Então vamos chegar a pegar um exemplo aqui. Não tem nada aqui para mostrar um exemplo, né? Se eu pegar essa pilha aqui, que é muito ruim, né? Posição neutra, vamos entender, posição neutra, tem coluna neutra, é posição, Jonato. Você fala, o que é posição neutra? As forças não é bem assim a posição, nós chamamos de posição neutra, né? Então é importante a gente entender o que é a posição neutra. É posição básica, é posição ortostática, é posição onde as forças que atuam sobre o seu corpo estão agindo sobre o seu centro e você está imóvel. Tá, mas eu posso ter um equilíbrio dinâmico. Tá ok? Meu centro de massa, ele está projetado na minha base de apoio e eu estou em movimento. Tá ok? Então vamos entender. O que é estar em equilíbrio? É você projetar o seu centro de massas sobre a base de suporte. Tá? Então tá aqui, tá vendo? Ó, vou pegar essa pílula aqui. Eu tenho uma base grande, estão vendo? Eu tenho uma base grande. Se eu colocar a pílula aqui em 2 dedos, ó, tá vendo? Ó, ela tem uma base grande, são meus 2 dedos, e ela está em equilíbrio. Agora, se eu diminuir a base de apoio, ó, tá vendo? Ó, diminuir a base de apoio. Deixa eu levantar aqui para a turma do Instagram, do YouTube, aqui, tá vendo? Ó, ela está num equilíbrio. Agora, se eu movimento o meu dedo, caiu. Tá ok? Então, o que se... Isso, tá? Então, as fibras do tipo 1 que a Bia está falando, né, são as fibras profundas, chamadas de músculos tônicos, que são os músculos que reagem a cargas tensionais de baixa tensão. Então, são os músculos responsáveis, são músculos estabilizadores, não músculos movimentadores. Então, o nosso sistema nervoso coativa esses músculos profundos, com característica de fibras do tipo 1, que reagem a cargas tensionais abaixo de 40% de uma contração máxima voluntária, e eu coloco, então, o meu corpo em equilíbrio. Então, o que é estabilidade, pessoal? Estabilidade é a ação sinérgica que ajuda o seu corpo a ficar em equilíbrio. Por isso que eu não divido equilíbrio de estabilidade. Então, para que eu esteja em equilíbrio, eu preciso de uma ação sinérgica. E esta ação sinérgica depende de mecanismos involuntários, que nós chamamos reflexos. Por exemplo, o reflexo postural, o reflexo de endireitamento. Dependendo da ação, dependendo da base de apoio, eu tenho diferentes tipos de reflexo. Tá? Você tem o reflexo de endireitamento, reflexo de resposta à inclinação, e reflexo de endireitamento postural. São dois reflexos básicos, né, que interessam para a gente. Tá? Mas tem o reflexo tônico, o reflexo de estiramento, tem uma puta pancada de movimentos. Então, o que acontece? Quando vocês estão em equilíbrio, existe uma grande quantidade de ações involuntárias que você não está pensando, que você não está comandando, e o seu corpo, por mecanismos, reflexos de ajustes posturais, ele aciona músculos para te colocar em equilíbrio. E esta ação muscular, esta ação sinérgica, este recrutamento é que nós chamamos de ação sinérgica. Então, o que é estabilidade? Vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês vêm no carro, 120 por hora, 130, 140, entrou numa curva. E aí você capotou. Você capotou por quê? Você perdeu o equilíbrio ou a estabilidade? Essa perguntinha é legal, né? Isso explica muito a gente. Você fala assim, o cara perdeu o carro... nossa. O carro não tinha estabilidade. Por quê?
O centro de massa dele estava lá pela força centrípeta, né? Ele entrou aqui na curva, né? Então o centro de gravidade dele permaneceu o mesmo e jogou ele capotou. Por isso que os carros desenvolveram a chamada o quê? Suspensão inteligente. O que é a suspensão inteligente? É o que o nosso sistema nervoso faz. A suspensão inteligente, estou vindo aqui, quando eu faço isso, se eu não fizer o ajuste mecânico, o carro capota. Veja os carros de Fórmula 1. Eles têm um sistema de estabilidade, um sistema de ajustes fenomenal. Ele para virar, primeiro que o pneu é largo, então ele tem lá a roda larga, a base de apoio dele é muito larga. Então isso já aumenta, ele tem uma aderência muito grande, dependendo do piso, ele tem maior ou menor aderência. Tá? O tipo de ranhura, tem mais ranhura, pista molhada, tem menos. Tudo isso são ajustes, né, mecânicos, ou, né, no nosso caso são ajustes biomecânicos. Deu para entender então? Então, o primeiro ponto é vocês entenderem equilíbrio e estabilidade. O nosso corpo está constantemente lutando contra a estabilidade. Por quê? Eu tenho a ação da gravidade que me joga para baixo. Né? Me joga para baixo. A ação da gravidade me joga para baixo. Então, eu tenho que fazer ajustes sinestésicos. Como a Bia colocou lá, os músculos tônicos, os músculos posturais, são ativados por mecanismos involuntários para que eu tenha o ajuste postural. Aí eu tenho a estabilidade. Olha que fantástico, né? A estabilidade dinâmica é muito legal. Imagine 2 jogadores, isso aconteceu na Copa do Mundo, não essa no Brasil, na Copa do Mundo anterior. Foi uma cena que me chamou muito a atenção. Dois jogadores, né? Um era da África e o outro, não me lembro, me lembro da África, era um jogador muito forte, e os dois, o cara lançou a bola, e os 2 jogadores saíram correndo. Então eles estão estabilizados, os 2 estavam com velocidade, em aceleração, eles foram acelerando, né? Foram acelerando para chegar na bola. A bola estava lá e os 2. E aí, de repente, né, o que aconteceu? O jogador de um time europeu deu um tranco no jogador da África. Então, quando ele deu o tranco, ele provocou o quê? Uma instabilidade pelo tranco. Só que o cara era tão treinado, gente, esse jogador africano, os ajustes sinestésicos dele foi tão grande que ele balançou, se ajustou, acelerou, passou na frente do jogador, pegou a bola e fez o gol. O que é isso? É treino. Então, ele não pensou, quando ele levou o tranco, ele não pensou assim, vou ativar os músculos profundos para que eu não caia, para que eu... Não, tudo isso é treino. Quer dizer, você não treina o reflexo, você treina a ativação, maior recrutamento. Porque o reflexo é um mecanismo involuntário, você não pensa. Só que você tem uma coisa chamada tempo de reação, que as pessoas confundem com reflexo. Então, o tempo de reação, né, nesse caso, né, Bia, como é coisa muito dinâmica, né, não dá nem tempo. Então, o diafragma é solicitado, né, ele ativa a parte superior, o assoalho pélvico, a face tórico-lombar é ativada. Veja, é um sistema sinérgico de ativação tão grande, que o sistema nervoso dele é tão treinado que ele consegue ativar uma grande quantidade de músculos, né? Isso, tudo isso vai diminuindo, Jonato. A velhice é uma caca, a velhice é tranqueira. Por quê? Porque ele não treina. Então, esses mecanismos todos de tempo de reação, de coativação, de ação sinérgica, de consciência corporal, tudo isso diminui com o tempo. Agora, você pega uma bailarina como Isadora Duncan, né? Ela dançou até 85, quase 90 anos, com fluidez, com graça. Obviamente que ela não tinha. Pega o Baryshnikov, né, esses grandes bailarinos, os caras chegam com uns 80 anos com um controle, né? Com um controle, com uma consciência corporal fenomenal, fruto de treino. Agora você pega cara de 35, 40 anos, que é uma porcaria, né? Que são os caras que são inativos, né? Então, como você não treina, a sua capacidade de recrutamento diminui, o mecanismo reflexo está lá, está tudo lá. Só que o treino aumenta a coativação, diminui o tempo de reação, né?
Então você reage, né? Você reage mais rapidamente, você coativa mais. Toda a musculatura está lá, né, Bia? Está tudo lá. Só que o cara não treina, o que acontece? Essa capacidade de recrutamento neural diminui. Tá bom? Bom, então a gente fez uma breve análise assim e a respeito dessa questão da equilíbrio e estabilidade. Tá bom? Então, o que acontece? O treinamento funcional, quando chegou no Brasil, há uns 15 anos atrás, quer dizer, nos Estados Unidos o treinamento funcional existe há mais de 30 anos. Foi um grande criador, idealizador, foi um autor chamado Gary Gray. Gary Gray, vocês colocarem lá Gary Gray, vocês vão achar. Ele tem um instituto, ele tem uma proposta de treinamento funcional muito interessante, né? Algumas coisas eu não concordo muito, quem sou eu para não concordar com o Gary Gray, mas para ele, o treinamento de funcional para ele tem que ser feito tudo em pé, não existe gato cruzado, prancha ventral, deitado, não. O conceito dele, ele tem as razões dele, nós respeitamos, utilizamos aquilo que a gente acredita, o que a gente não acredita, respeita e não vai ficar falando mal de um profissional do gabarito dele, mas para ele tudo é feito em pé. Ele tem os 3D, ele tem os testes funcionais em pé. É muito interessante a proposta metodológica dele. Então, o que aconteceu? Quando chegou o treinamento funcional para o Brasil, e a origem do treinamento funcional, ele é um fisioterapeuta. Tá? Então, ele tinha concepções fisioterápicas. Tá? E muita gente entendeu, e alguns autores americanos, né? Isso é motivo de discussão. Vou colocar para vocês uma visão geral e depois vocês sigam o que vocês quiserem. Eu vou dar a minha opinião pessoal, que não é a melhor nem a pior, é a minha, baseado em 53 anos de experiência e baseado nos estudos, pesquisa e aplicação prática. É o que eu faço aí hoje. Tá ok? Então, muitos profissionais americanos, né, tem vários livros, né, entenderam que o treinamento funcional tinha como uma das prioridades treinar com bases instáveis. Então o abdominal em cima do balance disc, aí vem o Bosu, né, salto em cima do Bosu, salto num pé, salto do outro, tá, os exercícios com a bola. Então o balance disc, o balance board, o fitball, que são acessórios extremamente eficazes para provocar uma instabilidade, porque são bases instáveis, né, foram utilizados e são utilizados de forma, eu diria, em alguns momentos até exagerado. Tá? Então, o que aconteceu? Muitos professores, então, passaram a utilizar exercícios em cima do balance board, do balance disc, em cima da bola suíça, ajoelhando, fazendo gato cruzado, fazendo uma série de exercícios. O pessoal em cima do balance disc ou do Bosu fazendo stiff, fazendo rosca direta, enfim. Só que a gente precisa dar uma paradinha. Ô Igor, pode dizer quais são os movimentos padrões que contêm uma avaliação funcional? Dá uma olhadinha no meu... Igor, dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, tem lá uma avaliação multifuncional, tem uma avaliação multifuncional de uma bodybuilder. Vai lá que tem todos os 10 testes, tá bom? Eu não vou responder aqui, já está respondido que já tem lá, senão eu vou fugir do assunto que é estabilidade, tá bom? Então são 10 testes, testes globais e isolados, tá bom? Tá vendo? Eu falo lá. Então, o que aconteceu? Para vocês entenderem, na fisioterapia, quando o indivíduo tem uma lesão de menisco, quebra a perna, tem uma cirurgia, o que acontece? Isso é muito importante vocês entenderem. O que o cara faz? Lesão, cirurgia. Ou lesão sem cirurgia, mas o cara tem que ficar imobilizado. Tá ok? Tem que ficar inativo. O que acontece? Quando você imobiliza, engessa, imobiliza, fica inativo, rapidamente, infelizmente, todo o sistema de recrutamento neural, de coativação, é diminuído. Por falta de estímulo, isso é normal. Aí você tem casos mais graves, você tem a atrofia. Né? O que é a atrofia? O músculo diminui o seu volume decorrente da falta de estímulo. Está tudo lá. A fibra muscular está lá, né, Luiz? As fibras musculares estão lá, a placa neural está lá, está tudo lá. Você não teve um rompimento de um feixe nervoso que você ficou, aí é diferente. Você teve uma lesão que não interrompeu o ciclo neuromotor. As vias aferentes e eferentes estão todas lá.
Só que como você não treina, o que acontece? Você passa a recrutar menos fibras musculares. Como você passa a recrutar menos fibras, você tem menor ativação. Como você tem menor ativação, você tem a diminuição da seção transversal. Tem a atrofia. Tá ok? Pela lesão, pela cirurgia, pela imobilização. Então, o que os fisioterapeutas descobriram lá atrás? Tá? Um dos procedimentos de recuperação é colocar o indivíduo em base instável. Corrida em cima da cama elástica, a balancinha que é usada em clínicas de fisioterapia. O que acontece? Quando você coloca o indivíduo nesta situação de instabilidade, os mecanismos reflexos de ajuste postural são ativados. Então o que acontece? O sistema nervoso meio que fica meio loucão, tá bom? Vou mostrar, falar em uma neurofisiologia aqui num sentido bem simples, eu gosto de simplificar as coisas. Então o que acontece? Ajuda mais. Ixi, eu não vou falar sobre isso não, que é o tema hoje, Meire, é depois. Quando entrar em pergunta eu respondo. Eu estou falando sobre estabilidade, tá bom? Se caminhada e corrida, tudo funciona. Queimar a gordura, pega o maçarico que queima, você mobiliza. A gente não queima a gordura, a gente mobiliza a gordura, tá, Meire? Então, tem gente que não pode correr, que tem problema de joelho, caminha. Tem gente que pode correr, corre. Tudo funciona, tá? Agora, corrida e caminhada vai gastar caloria. Corrida gasta mais calorias, obviamente. Mas tem gente que não pode correr. Tem problema de joelho, é pesado, não tem capacidade, então caminha, vai funcionar. Tá ok? Então, pessoal, então vamos lá. É porque entrei agora, Meire, tá bom, tá vendo? A base instável, tá fixado, viu, Meire? Vou falar sobre estabilidade hoje, tá bom, querida? Então, desculpe, mas é pra gente não fugir do assunto, tá bom? Eu posso outro dia fazer, se vocês quiserem, fazer uma live da minha experiência com o emagrecimento. Então, vocês estão compreendendo? Então, a base instável, para quem teve problema de joelho, em pé, veja tudo em pé, o cara faz em pé. Então, o que acontece? É uma estratégia que o pessoal da fisioterapia usa para aumentar o quê? Aumentar a coativação. Tá? Então, como o indivíduo está recrutando pouco, quando você coloca numa base instável, ele, por mecanismos reflexos, pede ajuda para outros grupos musculares, então você vai tendo uma maior ativação. O cara está doente, o cara está estragado. Então, base instável, para provocar uma instabilidade e aumentar o recrutamento, ok. Depois de algum tempo, o que acontece na fisioterapia? O cara sai da base instável, vai treinar com base estável. Vai melhorar o equilíbrio, estabilidade, força e potência. E aí os iluminados dos professores de educação física querem colocar o aluno em qualquer situação em base instável. Tá bom? Sem lógica nenhuma. Tá? Então, é importante a base instável? Claro que é. Vamos pegar. E aí tem que ver a especificidade. Tá? O chão, obviamente que você tem as calçadas, nossa porcaria, mas o chão é estável. Então, a maioria das nossas atividades funcionais são feitas sobre bases estáveis, que é o chão. Professor, mas eu tenho um aluno que ele é surfista. Aham. Oi, Sofia. Beijão, Sofia. Beijão do vovô Mauro, né? Era tio Mauro, professor Mauro. Agora, Sofia, beijão, ó, coração pra você. Então, se você tem um atleta, no caso, por exemplo, do surfista, de um skatista, né? O surfista ele fica em cima de uma base instável. Estão compreendendo? Então, se eu treinar numa superfície sólida e com uma base curva embaixo, já que eu não estou dentro da água, eu vou simular uma situação de instabilidade. Então é muito legal, é muito legal. Isso, analisando, quer dizer cirúrgico, não, isso aí, é claro, Bia. Aí não sou eu que vou dizer isso, né? Eu, médico, ortopedista, fisioterapeuta, né? Então, realmente, muitas vezes tá cheio de médico que adora enfiar faca, né? Então, hoje já discute, tem muitas situações de coluna que não se opera mais, né? Joelho, então, existe médicos e médicos. Tem médico que adora enfiar faca no paciente e aí já manda a cirurgia. A gente sabe hoje que
Eu não sou especialista em recuperação de lesões, não sou fisioterapeuta, né? Meu negócio é prevenção e manutenção. Tratamento e recuperação eu mando para o meu filho especialista, né? Então, aí é uma questão assim bem de conduta ética, né? Então, às vezes tem um médico que decide, você vê, por isso que tem duas, três opiniões. Às vezes, não, esse é caso cirúrgico. Não, não. Caso de coluna, por exemplo, né? Discute-se muito quando que opera, quando não opera, quando que é caso cirúrgico, que tipo de cirurgia, né? E mesmo com a joelho também. Então, essas questões eu não discuto, né? Então, isso com diástase, isso aí, né, Bia? Diástase é fantástico, né? Diástase é... Então, vamos lá. Se meu treino... Gente, não existe treino de propriocepção. Me desculpe quem fala isso, viu? Você não treina propriocepção, você treina equilíbrio, estabilidade. Propriocepção, gente, é um mecanismo de informação sinestésica. Os caras têm mania de vou treinar a propriocepção. Sabe quando não existe propriocepção? Em defunto. O que é propriocepção? É uma informação sinestésica vinda. Propriocepção, informações vindas do próprio corpo. Exterocepção, informações vindas do exterior. Visceropropção, informações vindas dos receptores das vísceras. Por isso tem assim, proprioceptores, visceroceptores, exteroceptores, mecanoceptores. Então o pessoal tem essa mania, né? O pessoal tem essa mania de dizer que treina a propriocepção. Isso para mim, me desculpe, hein? É o maior absurdo. A propriocepção é um mecanismo de informação, né, que vai dizer o quê? Fecha o olho, todo mundo. Né? Você pode dizer onde é que está seu braço. Aí você fala assim, a mão direita, você vai aqui. Coloca a mão, estou de olho fechado. Coloca a mão direita no nariz. Isso é informação sinestésica. Tá ok? Então, você treina capacidades biomotoras. Alguns chamam de propriocepção como capacidade biomotora. Não é. Propriocepção é o mecanismo de informação sinestésica. Tá ok? Então, isso é para vender, né? Vender curso, vender aula diferente. Vamos fazer o treinamento de propriocepção. O que o cara faz? Põe um cidadão em cima de um Bossu, de um balance disc para treinar o quê? O que ele está treinando? Claro que se eu coloco numa base instável, eu estou aumentando o recrutamento, ajuste sinestésico. Então, eu estou aumentando a informação proprioceptora. Então, todo treino é proprioceptor. Uma bobagemzinha, uma rosca direta, isolada, sonsa, tem treinamento proprioceptor. Você não tem informação vinda do bíceps, você não tem informação da posição do cotovelo, você não sabe onde é que está o seu ombro. Tudo isso é propriocepção, gente. A propriocepção tem a ver com o sentido sinestésico, que por sua vez tem a ver com consciência corporal. Então nós desenvolvemos a consciência corporal, nós desenvolvemos capacidades biomotoras. Então propriocepção não é capacidade, é um mecanismo de informação. Propriocepção. Informações vindas, aí por isso que você tem os proprioceptores, que mandam informação. Você não tem o OTG, o complexo de Golgi, o complexo de Ruffini, você não tem no fuso muscular, você não tem o OTG. Então, são mecanismos, são órgãos proprioceptivos que mandam informação. Quando eu falo em propriocepção, eu tenho que ver a informação do próprio corpo. Tá ok? Então, todo treinamento é proprioceptor. Se você tem treinos, exercícios que têm maior quantidade de informações sinestésicas vindas do próprio corpo, você tem maior necessidade de propriocepção. Ficou claro para vocês? Falei absurdo? Não, não é absurdo. É que os negros dizem, vou fazer agora o treino é proprioceptor. Você vai ver que o cara está fazendo treino de equilíbrio e estabilidade. Aí eles chamam de propriocepção. Quer dizer, o supino reto não tem. Arremessar uma bola não tem. Tá? Não tem. Tá? Então, quer dizer, são alguns probleminhas, né, que existem na nossa área, alguns conceitos, e muitas vezes os caras usam isso para vender, viu, gente? Toma muito cuidado com quem quer te vender alguma coisa, viu? Porque hoje está todo mundo vendendo, né? E vai lá, esse é meu melhor curso, não sei o quê. Né? Aquela venda exacerbada, é preço de pizza, né? Preço de banana, né? Como tem muita concorrência, os negros estão aí vendendo qualquer coisa. Paga 10 mil reais que você leva meu curso. Pelo amor de Deus. Enfim. Bom, base instável. Bom, vamos pensar assim em instabilidade.
Quando você faz todo e qualquer exercício, ele é realizado sobre uma base. Você tem a base de apoio, ou ponto de apoio, e a base de suporte, tá bom? Superfície de apoio. Eu tenho uma superfície rígida, né, fixa, ou eu tenho uma superfície instável. A prancha de surf, por exemplo. Né? É uma superfície totalmente instável. Você tem que se ajustar ao balanço da onda, do mar, não sei o quê. O skate, né? O skate, você tem um jogo de equilíbrio e estabilidade muito grande. Eu acho fenomenal, né, a consciência corporal, os mecanismos proprioceptores de um skatista. É algo assustador. O nego vai naquela rampa, você já viram, ele solta aquela prancha, parece que é grudada no pé dele, ele gira, olha a consciência corporal, a percepção que esse cara tem de espaço-tempo. Tudo isso é informação sinestésica. São os proprioceptores, né, que estão mandando informação, que nós chamamos de propriocepção. Eu estou recebendo informação, né, que vem do meu próprio corpo. Isso é fenomenal. Fenomenal. Tá? Então, quando você mexe, né? O que é? Você achei que treino de propriocepção era o quê? Era o quê? O que é acima? O que você achou que era? Vamos tentar te ajudar a esclarecer. Achei que treino de propriocepção era o que? Era treino de equilíbrio, estabilidade, ficar em cima do bolso, fazendo rosca direta, alternada, stiff em cima do balance board. Né? Então, todo exercício tem mecanismo de informação. Então, você pode ter maior ou menor necessidade de informações sinestésicas. Tá ok? Tá? Imagine o controle, né, que um atleta tem de ginástica artística quando ele faz aquele. Veja as informações sinestésicas, esses mecanismos proprioceptores, né? Então, ativação, então, todo exercício, pronto, você tem a resposta. Todos os mecanismos sensoriais, né? Quando você fala em sensorial, você tem visão, audição, tato, paladar, são 5 sentidos. O sexto sentido é o sentido sinestésico, que depende dos proprioceptores. Aí da visão, você depende. Aí você gosta de usar a base instável, aí é um problema seu, né? De usar a base instável como complemento do aquecimento, a gente usa, por exemplo, o fall roller. A base instável, pessoal. Tá? A base, agora vamos chegar lá. Então, quando que eu uso a base instável? Eu gosto muito de usar a base instável para o treinamento do core. Tá? Então vamos pensar assim, você tem a base estável e a base instável. E quando eu falo em base, eu tenho a superfície de apoio ou base. E aí tem os pontos de apoio. Quanto maior for meu ponto de apoio, as mãos e os pés, o tamanho das mãos, os pés, o afastamento, eu tenho algumas variáveis que ajudam eu a aumentar a estabilidade. Tá ok? Ficar em 4 apoios, eu tenho um tipo de estabilidade. Fiquei em 3 apoios, o gato cruzado, você ficou em 2 apoios. Como eu diminuí o apoio, a minha base continua estável. Como eu diminuí o apoio, eu tenho que maior necessidade de estabilidade. Então, entre os mecanismos proprioceptores. Aqueles que diziam assim, olha, você está perdendo estabilidade, olha o braço. Ele manda informações, ele recruta mais. E aí, então, eu faço os ajustes sinestésicos. Tá ok? Então, onde que entra a base instável? Eu, pessoalmente, utilizo prioritariamente as bases instáveis. Quais são elas que eu gosto? Aí você tem o fall roller, excelente. Excelente. O fall roller para você trabalhar com a estabilidade do core. Aí as várias possibilidades. Vai lá no meu site, tem vários exercícios. A bola suíça, excelente, excelente, excelente. A bola suíça provoca uma instabilidade tridirecional. Ele é para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, em diagonal. Ok? Então, aí você tem o balance disc, aquelas rodinhas do demônio, tá? Que você utiliza na coluna, nas mãos, tá? Você tem o medicine ball, enfim, você tem uma série de equipamentos que provocam a instabilidade, tá ok? Quando você provoca esta instabilidade, você faz o quê? Você faz com que o seu sistema nervoso
faça ajustes sinestésicos por mecanismos reflexos. Então, eles vão aumentar mais a coativação muscular. Agora, preste bem atenção num detalhe. Na medida que você aumenta a instabilidade, a tendência é diminuir a produção de força. Então tem vários estudos, né, na literatura mostrando a ativação, o ganho de força. Por exemplo, você realizar um supino numa superfície estável, que é o banco de supino, que é a sua coluna estável, o pé, e você realizar um supino em cima da bola suíça. Os estudos mostram que ambos ativam o peitoral, o deltoide. Só que você tem, por exemplo, com a instabilidade da bola, você vai ter uma maior ativação por ajuste sinestésico do transverso do abdômen, do gastrocnêmio. Vocês estão compreendendo? Então a pergunta é, professor, eu uso o crucifixo na máquina, em pé ou na bola? Eu digo, uso os três. São estímulos diferentes. Agora a pergunta é, qual o seu objetivo? Vixe, então a conexão aqui da pessoal do YouTube está ferrada, porque a internet está melhor o 4G do que o 5G que eu pago para essa maldita dessa Vivo aqui, viu? Vocês estão compreendendo? Então, a base instável, ela é importante? Claro que é. Claro que é. Agora, não queira fazer isso, gente, com um aluno destreinado. A base instável, ela vem na sequência. Então, você provoca, você faz um treinamento de força, depois você coloca a base instável, depois você volta para o treinamento de força, então você faz esse jogo. Então, esta é uma boa alternativa. E prioritariamente, eu recomendo o quê? Prioritariamente, as bases instáveis para o treinamento do corpo. Eu gosto bastante. Mas, professor, e o treinamento em pé? Minha NAT TV é viva. Calma, Igor. Vocês querem saber de tudo e não sabem nem do que eu estou falando. Depois eu falo sobre estabilidade, eu já falei. Estabilidade e mobilidade. Tá? Então vamos entender um pouquinho aqui essa questão da ativação. Mobilidade é outra história. Mobilização e estabilização é mobilidade e estabilidade. Mobilização, tá ok, Igor? Depois a gente vai nesse assunto aí, tá bom? Vocês estão compreendendo, então, a questão da estabilidade? Vou dar um outro exemplo. Como é que eu aumento a instabilidade? Diminuindo a base de apoio. 2 pés afastados, 2 pés próximos, um pé na frente do outro, modifiquei. E depois sobre um dos pés. Se o meu aluno não consegue fazer alguns exercícios mantendo a estabilidade sobre o apoio de um dos pés, por que eu vou colocar ele em cima do balance disc ou do balance board ou do Bossu? Quando ele já está seguro, coloca ele numa situação de estabilidade. Aí são desafios, aí são novos. Essa é a minha posição. Base estável para base instável. Tá ok? Para o core. É muito interessante. Eu mostrei depois, quem não viu, dá uma olhadinha lá no meu post de ontem, que está hoje lá. Quando eu diminuo a base de apoio, eu aumento a coativação dos músculos que estabilizadores profundos. Tá? Como eu diminuo a base de apoio, eu tenho que ter ajustes sinestésicos. Quando eu coloco uma base instável, o meu sistema nervoso, que estava focado só em aumentar aquela força, ele dissipa. Ele vai buscar grupos musculares que me ajudam a manter a estabilidade. Então, é normal, e vários estudos científicos mostram a diminuição da produção de força. Vocês estão compreendendo? É muito importante a escolha do exercício. Vou ver aqui essa turma aqui. Está dizendo que está conectado. Aguardando enquanto conecta. O pessoal do YouTube está ferrado.
Então, isso é uma sequência muito interessante. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. O seu aluno já faz a prancha, já está legal, já fica 30 segundos, 30 segundos na prancha, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a bola suíça, encosto a bola na parede, para que ela não vai para frente e para trás, ela só fica de um lado para o outro, e manda seu aluno fazer a prancha com apoio do cotovelo. Então ele tem uma base estável lateral. Ele já conseguiu ficar durinho, paradinho, sem se mexer, você tira a bola da parede, ok? E põe ele ajoelhado e apoia o antebraço. E aí ele vai para frente e para trás. Ele conseguiu, tira o joelho e faz a prancha ventral. Então o que acontece? A instabilidade dos ombros, como estou ativando os ombros, isso faz com que eu aumente a ativação dos músculos do core, os músculos estabilizadores profundos. Consequentemente, o oblíquo, o reto abdominal serão mais ativados. E isto os estudos mostram claramente. Olha que legal! Agora, não queira desafiar o seu aluno que não consegue ficar 30, 40 segundos na prancha e logo na primeira, segunda, terceira semana pedir para ele fazer a prancha na bola suíça. Tá ok? Ele vai cair. Tá bom? Então, o seu objetivo não é aumentar a estabilidade? Claro. Então, primeiro, base estável. Depois, base instável. Depois, volta. Aí você faz esse jogo. E as bases instáveis, portanto, elas são excelentes, gente, são importantíssimas. Agora, eu não vejo muito sentido para pessoas comuns ficar equilibrando ajoelhado em cima da bola suíça. Agora, se ele é um surfista, se ele é um lutador, a gente tem que pensar sempre no princípio da especificidade. Tá? Então, se as atividades do dia a dia, cotidianas, são feitas com bases estáveis, a base estável é o chão, eu treino no chão estável. E aí, o meu ponto de apoio são os pés, são as mãos. Tá? Qual que é o meu ponto de apoio? Então eu preciso treinar pontos de apoio. Aí eu vou mexer o quê? Na superfície de apoio, o tamanho. Vocês já viram que os lutadores, os jogadores de basquete, de vôlei, quando vão, o jogador de vôlei, quando ele vai receber na recepção, ninguém fica em pé com o joelho estendido, ele flexiona o joelho. Para quê? Para aumentar, para aumentar o quê? Para aumentar o quê? A base de apoio, ele fica mais próximo ao solo. Se eu abaixo o meu centro de massa, eu aumento a estabilidade. Fica mais fácil para eu sair correndo, para eu acelerar e eu tenho mais estabilidade. Então, essa é uma sacada muito interessante. Observe os jogadores de tênis, como é que eles recebem o saque. Eles flexionam o joelho, abaixam o quadril, diminui a altura do centro de massa do solo, e ali, como eles estão mais abaixados, eles... Isso. Um bom ponto de partida seria para quem, para quê e sim. Primeiro objetivo, o que você quer, né? Para quem, né? Ou por quê? Ou qual o objetivo? E segundo ponto, viu, Felipe? Isso, saída do atletismo. 100 metros nem sai em pé. Nem que for sair em pé, ele não chega, né? Chega depois. Né? Então, agora, tudo isso, né, nós estamos falando baseado numa avaliação. Estou falando sobre core, sobre base estável. Né? Então, a gente tem no treinamento multifuncional, no treinamento esportivo, uma coisa muito importante que chama princípio da especificidade. Tá? Quando você coloca o seu aluno em pé numa base instável, ele tem o que a gente chama de reflexo de ajuste, de resposta à inclinação. Então o mecanismo de ajuste, viu, Felipe, vai ser lá no quadril. Quando você coloca uma situação de os pés no chão, diminui a base de apoio com base estável, você tem o reflexo de ajuste postural. Então aí o ajuste é lá no tornozelo. Então é muito importante, quando a gente faz o exercício, observar onde é que é o ajuste. Tá? Se é no tornozelo ou se é no quadril. Tá, ok? Então, as bases instáveis, o ajuste sinestésico é lá no quadril. A base estável é o ajuste no tornozelo. E isso pensando na posição em pé. Tá ok?
Então, por que que, por exemplo, na prancha ventral, na prancha lateral, na ponte, nós começamos, por exemplo, com os 4 apoios, né? Cotovelos e a ponta dos pés. Tá bom, tira um braço, né? Tira o outro, né? São situações que você aumenta a instabilidade para aumentar o recrutamento. Tá? Para aumentar a coativação dos músculos estabilizadores. Então você aumenta a intensidade do treino, diminuindo os pontos de apoio. Tá ok? Eu aumento a intensidade, né, a maior ativação dos músculos estabilizadores, colocando bases instáveis. Então, dentro do core, esse é um aspecto assim muito interessante. Tá ok? Então, pessoal, o nosso bate-papo hoje era 50 minutos, né? O pessoal do essa maldita internet aqui do conectão, vamos ver se mal, deixa eu mudar aqui para os caras conectar. Nossa senhora, o YouTube aqui, o YouTube fez uma porcaria, viu, gente? Nossa senhora. Bom, pessoal, entenderam então? Então a nossa dica de hoje foi base instável. Funciona? Funciona. Minha opinião, o que eu faço? Eu dificilmente coloco, por exemplo, o Bossu. Sabe, conhece o Bossu, né? É um acessório muito interessante. Eu, pessoalmente, o professor Rafael, eu não coloco os meus alunos ficar em pé equilibrando no Bossu, porque os ajustes no tornozelo, eu pessoalmente não acho muito interessante. Então, se quiser trabalhar com esses ajustes, vira o Bossu e coloca o pé apoiado em cima daquela base dura. Agora, por exemplo, o Bossu, se apoiar o cotovelo em cima, como ele é molinho, ele tem uma instabilidade, você provoca ajustes sinestésicos e ativação dos músculos estabilizadores dos ombros. Então é uma maneira você coativar por mecanismos reflexos, tá ok? Então, o disco é o balance board, o disco tem um disco de madeira, sabe que é madeira assim que tem uma bolotinha embaixo, aquelas coisas que parecem Cirque du Soleil, né? Então, eu gosto mais, prefiro em pé, sobre os 2 pés, sobre um dos pés em saltos, em progressão, o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico, a estabilidade, sabe, com movimentos com unipodal, com base estável. É minha preferência, não quer dizer que eu estou certo, hein, gente? É o que eu faço e dá certo para os meus alunos. Tá ok? Então, eu realmente... Então, o skate é fantástico, né? Skate é específico, né? Então, onde é que o cara do skate treina? Ele treina em cima do skate, com base instável. Quer dizer, a superfície é rígida e a rodinha, né? Então, você tem vários acessórios e equipamentos que você faz o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, né? Então, por exemplo, tem os slides, aquela superfície que você desliza. O Rafael desenvolveu o Infinity Roller, que é uma base de madeira com rodinhas de skate embaixo, que você faz os movimentos dinâmicos. Isso, Felipe, essa é a sacada, né? Sabe? Instabilidade com base estável. Os 2 pés, um pé no chão. Gente, experimenta para o seu aluno, pega uma fita, coloca no chão, ou risca o chão, uma linha, e manda seu aluno caminhar um pé na frente do outro. Nem que vai cair no chão, ele não consegue caminhar com adução de quadril, né? Caminhando inline. Tá? O cara não consegue. Se ele não consegue caminhar na superfície estável, diminuindo a base de suporte, por que eu vou colocar ele em cima? É uma questão de metodologia, né? Então, eu prefiro isso, Felipe. Estabilidade com base estável. Como? Um dos pés com a borracha, puxando, segurando, equilibrando, saltando um dos pés, saltando para frente, para trás, salta, equilibra, galope, salta, equilibra. Então, existem muitas situações que você trabalha com equilíbrio dinâmico, que são muito mais funcionais, né? Por quê? Porque os indivíduos comuns trabalham em superfícies estáveis. Agora, se faz skate, faz surf, faz hockey, aí a pegada é diferente, tá? A pegada é diferente. Você tem aluno que treina cross-country ski, que joga o roller ski, né? Que joga com patins, né? Então, vai fazer treinamento específico. Tá ok?
Então, essa é a questão da especificidade. Então, como eu disse no início, né, pessoal, muita gente achou, né, e acreditou, né, que treinamento funcional tinha que ser feito. Eu mesmo caí nessa daí. Quando eu comecei a estudar, né, que não tinha muita informação, eu digo para você, eu fazia muita coisa em cima da base instável, muita coisa sentado, né? É, Então, quer dizer, eu fazia isso, mas aí depois começou a estudar e viu, né, que não. Quer dizer, os antirrotacionais são excelentes, né, os exercícios em pé, né, os deitados, então exercícios que você trabalha a musculatura do core evitando a rotação. Então é uma excelente alternativa para você trabalhar com os músculos da face tórico-lombar, os oblíquos, oblíquo interno, oblíquo externo, estabilização do quadrado lombar, né, são situações bem interessantes para nós construirmos um treinamento. Dica pedagógica. Vamos lá. Treinamento de estabilidade. Início do treino, na fase de aquecimento. Não vai querer botar exercício de instabilidade que requer altos níveis de coativação muscular quando o sistema nervoso já está cansado, o cara já está fadigado. Então isso é bobagem muito grande. Então os exercícios que envolvem alterações, obrigado, Bia, obrigado, exercícios que envolvem altos níveis de solicitação de controle neuromotor. Então, Wander, se ele tem pouca mobilidade, faz exercício específico de mobilidade e superfície estável. Eu não vou botar um cara que tem problema de tornozelo em cima do bolso, ficar fazendo assim, assim, assim. Então, o que a gente faz? É um exercício muito simples. Lá no meu site tem a dica lá, né? É o exercício de você fazer o quê? Ele apoia o pé no chão, próximo à parede, e você faz a dorsiflexão. Como é que eu melhoro a mobilidade do tornozelo? Dorsiflexão. Como é que eu faço isso? De forma isolada. É uma alternativa muito boa. Tá? Por exemplo, você pega o banco supino, coloca o pé dele em cima do banco supino, depois você faz a dorsiflexão com a perna elevada em cima do banco supino. Então, tchum, tchum, você trabalha a mobilidade da dorsiflexão, que vai ajudar muito no agachamento, Agora, não vai tentar treinar outra coisa, né, gente? Treinar mobilidade com base instável. Gente, quando você vai treinar mobilidade, você precisa focar na amplitude de movimento, no ganho de amplitude. Se o cara está tentando, você quer ver uma bobagem muito grande que eu vejo? O cara tentar alongar o reto femoral em pé com o pé só. O nego puxa, fica em pé, segura no tornozelo e faz a flexão de joelho. Aí ele fica tentando se equilibrar. Ele nem trabalha o equilíbrio, nem trabalha a mobilidade do reto femoral. Tá? Então é preferível que ele faça isso sentado no banco ou deitado de lado. Tá? Quando vocês querem trabalhar mobilidade, estática ou dinâmica, é muito importante que seu aluno esteja com uma boa estabilidade, ele esteja em equilíbrio. Se ele ficar tentando lutar para achar a estabilidade, vai comprometer a mobilidade. A mesma coisa vai comprometer a força. Né? Experimenta o seguinte, vai lá no pulley, pega lá e faz um exercício os dois, Ana Maria. Eu tenho alunos, se o cara faz jiu-jitsu, judô, dança, qual o problema? Treina descalço, porque ele luta descalço. Então existem alguns mitos aí, né? Ah, não, o peso pode cair no pé, o descalço. Eu tenho alunos lá no meu grupo, que eu tinha, né? Lá no meu grupo, que o cara só treinava descalço, fazia aula de step descalço, ele adorava, fazia jiu-jitsu. Ou às vezes, cara, você esqueci o tênis. Faz descalço, faz. Sentiu dor? Não. Se a pessoa não sente dor, não tem pezinho de. Sem sentido pejorativo, né? Pezinho de vidro, pezinho de moça. Muito. Né? Porque tem gente que vai treinar descalço, não tem nem cascudo, né? Não tem casco, né? Tem pé muito, aí vai ficar com bolha, vai sentir dor. Se for na praia, isso daí, eu sou caipira do interior, eu jogava bola descalço, andava na rua lá, andava no 5926. Pessoal, eu tenho aqui mais 30 segundos, tá ok? Você tem maior superfície de apoio, viu, Ana? Tem tênis que tem muito alto. A indústria do tênis é legal, que eles querem melhorar, vender, aí tem muita coisa que o tênis fala, mas não é bem verdade. Pessoal, 28 segundos, 20